Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos analisar e dar a minha opinião em relação à personagem Emperor O'Neil de Tartarugas Ninja 2012. Bom pessoal, a personagem Emperor O'Neil é muito controversa para todo mundo, mas nas primeiras temporadas ela realmente era muito chata, por assim dizer. Ela só ficava sendo presa pelos Krang, e os Krang sempre iriam atrás dela, e era sempre esse mesmo contexto na primeira temporada. Foi lá por volta da metade da segunda temporada que assim começou a mudar, já que o Mestre Splinter começou a ensinar a Emperor o ninjutsu. Então foi a partir daí que a Emperor começou a ter uma evolução de certa forma nas habilidades dela. Mas assim, o que irrita o pessoal realmente é a inconsistência que a personagem tem, ou o que o roteiro faz com a personagem, com relação principalmente aos casais, já que o pessoal não sabia desenvolver nenhum casal e de vez em quando falava que a Emperor gostava do Case, depois falava que a Emperor gostava do Donnie e ficava nesse vai e volta, o que deixou o pessoal muito com raiva em relação à personagem, não pela forma de como ela foi retratada assim, mas como o roteiro em relação ao casal que ela deveria desenvolver estava muito desorganizado. E é uma coisa que, sinceramente, eu concordo. Na real, concordo muito com a opinião do pessoal em relação a isso. Já que eu mesmo, que gosto muito da Emperor, minha personagem favorita de Tartarugas Ninja, eu mesmo fiquei com muita raiva com os roteiristas por dar uma sensação de clima de romance, sendo que no final ela não ficou com ninguém. Uma hora ela ficava muito perto do Case, outra hora ficava perto do Donnie, e nas primeiras temporadas assim, quando o pai da Emperor pega e é transformado em mutante, ela fica com raiva das tartarugas, e eu dou razão completa a ela. Em relação a isso, eu dou razão completa a Emperor, mas o que eu não dou é ela ter escutado todo aquele remorso e aquela culpa e frustração que ela tinha em cima das tartarugas, sendo que as tartarugas trabalhavam dia e noite para cuidar da Emperor e do pai dela, o Donnie, que diga, né, que o Donnie se arriscava inúmeras vezes por ela. E é essa inconsistência de roteiro que não faz o pessoal se familiarizar com a personagem. E assim, sinceramente falando, na minha opinião, eu gosto muito da Emperor por causa da lore que ela tem. Eu gosto da lore, que desenvolveram muito bem a lore dela, da obsessão dela com o Cristal dos Eros, que foi uma coisa que eu adorei, que foi muito bem abordado, e principalmente os mistérios que envolvem sobre os poderes da Emperor O'Neil, que eu já falei em um vídeo passado. Mas tem muitos fatores que o pessoal não gosta da Emperor O'Neil, e eu não culpo o pessoal tá muito certo, porque não seria tão difícil fazer a Emperor gostar de um cara, só um cara, seria o Case ou o Donnie, pra mim tanto faz, contanto que a Emperor ficasse com alguém, se fosse decisa mesmo, realmente aí sim eu diria que o pessoal estava errado, já que a Emperor gostaria só de um cara, mas não. Nas primeiras temporadas sempre era essa mesma palhaçada. A Emperor pega, ficava perto do Case, depois pegava, ficava perto do Donnie, desde a primeira temporada até a terceira temporada. Mas um dos fatos que mais deixou o pessoal irritado foi nas temporadas que ela queria demonstrar que ela poderia se virar sozinha. Nessa temporada eu achei muito controverso, né, já que a Emperor ainda estava começando a aprender ninjutsu e assim, ela quase não se salvava, tinha que sempre contar com a ajuda das tartarugas, mas assim, eu diria que a Emperor é uma personagem que é muito controversa, é uma personagem muito inconsistente, muito pouco abordada, muito inconsistente em relação ao roteiro da série. Isso é o que me deixa muito bravo e eu não culpo o pessoal. Mas assim, falando dos poderes realmente da Emperor, vamos botar os pontos positivos e os pontos negativos dela. Bom, o primeiro é os pontos positivos, né, que eu já mencionei anteriormente, que é sobre a lore dela, que o pessoal achou impecável, principalmente eu. Sobre também a obsessão dela pelo Cristal dos Eros, que eu já falei também anteriormente, que sinceramente foi impecável do jeito que ela foi abordada na série, eu adorei. E também os mistérios que ela envolve, pessoal. É inegável que ela é uma das personagens mais fortes de todo o universo de Tartarugas Ninja 2012. Tanto que já bateu de frente com um monte de outros personagens e bônus pra ela, porque ela derrotou o Destruidor no final, mas falando dos pontos negativos é sobre a inconsistência da personagem e também a falta de desenvolvimento sobre o casal que ela tem. E é uma coisa de se irritar realmente, pessoal. Eu não culpo o pessoal e sinceramente vocês estão com toda a razão. Mas vocês podem dizer, mas Andrew, a Emperor não é sua personagem favorita?
É sim, pessoal, e eu não vou dizer só os pontos positivos dela. Não seria nada justo. Assim como eu estava falando no grupo do Discord, quando eu for falar sobre ela, que é o vídeo que eu estou falando agora, quando eu iria falar sobre ela, eu teria que ser muito rígido em relação a ela. Teria que falar os pontos positivos e também os pontos negativos, já que todo personagem tem seus pontos positivos e negativos. Como por exemplo o Slash, que no começo ele tratou as tartarugas muito mal, ele seria um antagonista, mas sei lá se mudar os planos ou não para ele virar integrante dos grandes mutanimais. Mas assim, o ponto negativo do Slash é realmente a raiva que ele possui. É uma raiva tão grande quanto a raiva do Rafael. Isso é um ponto negativo, mas o ponto positivo que ele tem é que ele reconheceu os erros que ele fez e quis realmente buscar por redenção. E isso sim é um bom roteiro comparado a April, porque comparado ao casal dela, sinceramente é muito controverso e eu não vou entrar mais nesse assunto porque já tá ficando repetitivo. Mas em resumo, pessoal, eu quero dizer que a April só foi tão inconsequente e também tão incoerente em relação à série, graças à grande desordem na hora de dar roteiro para essa personagem, já que ela demonstra ser uma personagem muito incrível. Eu adoro essa personagem e eu já enfatizei muitas vezes aqui no vídeo, mas o que impede as pessoas foi realmente todos os motivos que eu citei anteriormente, que se não fosse por causa dessa desordem tão grande em relação à série, com certeza o pessoal amaria muito a April de Tartarugas Ninja 2012. Mas pra mim, tirando toda essa desordem, toda essa bagunça em relação ao chip barra casais que envolvem ela, eu diria que a April é uma personagem incrível, a lore dela é impecável e sinceramente, assim como outros personagens, também tem incoerências que é muito difícil de se evitar. Mas se fosse para dar uma nota em relação ao personagem April O'Neil de Tartarugas Ninja 2012, eu daria 8 de 10, já que esses dois pontos que falta é realmente o desenvolvimento e a consistência que tem sobre os chips que envolvem ela. Se você não entrou no grupo do Discord, entre agora, que lá tá muito incrível, eu tô interagindo muito com vocês. Eu converso sobre Tartarugas Ninja, sobre Gravity Falls, Miraculous, outros desenhos e também vários outros assuntos. Entre lá no grupo do Discord, eu vou deixar aqui na descrição e também vai estar lá na aba da comunidade, caso você queira entrar. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder quando tem vídeo novo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.